Viva, bem-vindos às Conversas de Risco. Este é um novo formato de conteúdos do Observatório de Risco e Pessoas. No fundo, é uma série de conversas, de debates sobre, precisamente, temas de risco ligados às empresas. Hoje vamos falar da mudança de percepção de risco que a pandemia trouxe às empresas, com um enfoque muito especial na gestão de pessoas e talentos. E para isso convidamos Paula Carneiro, que é People and Organization Development Unit da EDP, portanto encabeça esta área da EDP, que se junta obviamente ao Pedro Penalva, CEO da ONU Portugal, e que é também, de alguma forma, o nosso anfitrião. Bem-vindos a ambos. Mas, Pedro, antes de começarmos mesmo esta conversa, queríamos só saber porque é que a ONU decidiu avançar com estas conversas de risco. Bom, porque na realidade, de alguma forma, aquilo que é para nós o nosso dia-a-dia, que é exatamente olhar para riscos, geri-los, entendê-los, entrou no léxico comum. E entrou no léxico comum de um momento para o outro. De uma forma muito rápida, as pessoas, as organizações, a sociedade teve que se confrontar com uma realidade totalmente distinta, com um conjunto de desafios totalmente distintos que configuram exatamente um conjunto de riscos. Esta, eu diria, normalização quase do léxico fez com que, efetivamente, nós, do nosso ponto de vista, fizesse todo o sentido ouvirmos as empresas e ouvirmos exatamente e falarmos com as pessoas e percebermos, percebermos do ponto de vista da forma como eles estão a olhar para estes temas, e estão a olhar para estes temas de uma forma também bastante ampla, que tem a ver não só com a parte estratégica, operacional, mas acima de tudo também com a parte das pessoas. Enfim, a Paula irá com certeza falar sobre isso. Como é que estão a olhar para o tema? Quais é que são as oportunidades, quais é que são os desafios e também, ao fim e ao cabo, compararmos aqui notas para tentarmos progredir não só enquanto pessoas, enquanto organizações, mas acima de tudo enquanto sociedade, porque a nossa convicção profunda é que um melhor entendimento e uma melhor capacidade de gerir estes momentos faz com que a nossa resiliência para fazer face a futuros eventos e a futuras situações seja maior e, portanto, sejamos mais capazes e mais competentes para gerir este tipo de momentos. Muito bem, vamos a isso então, e precisamente está aqui precisamente este primeiro modo, Paula Carneiro. A pandemia trouxe de facto um risco novo, não estava seguramente no radar das empresas, ou pelo menos não estava no radar das empresas um nível de prioridade tão acima como veio a estar. Como é que uma empresa como a EDP, um grupo, muitos milhares de funcionários, trabalhadores, muitas geografias, se adaptou e no fundo se preveniu, de alguma forma lidou com este risco? Sim, obrigada em primeiro lugar pelo convite para estar aqui hoje. A EDP tem neste momento 12 mil colaboradores em 20 geografias e eu diria que a ideia-chave, aquilo que nos ajudou em primeiro lugar foi anteciparmos de facto e começarmos a planear, a planear dentro daquilo que era possível e conhecido, como é que nós podíamos responder multidisciplinarmente a este grande desafio. Para tal, constituímos uma equipa multidisciplinar que envolveu várias matérias dentro da EDP, não só em termos de equipas de suporte, mas também de equipas de negócio e também multigeografia. Portanto, nós tivemos e continuamos a ter desafios diferentes em várias geografias, até porque a pandemia chegou e continua em várias geografias em velocidades diferentes. E, de facto, aquilo que nós conseguimos foi, com este grupo multidisciplinar, começar a antecipar alguns dos temas que tínhamos, de facto, para resolver. E eu diria que nós, com estes 12 mil colaboradores, tínhamos dois grandes temas. Aqueles que continuavam no terreno presencialmente a desempenhar as suas funções e todos aqueles cujas funções poderiam, de facto, ser desempenhadas em teletrabalho. E depois ainda uma frente de parceiros externos que asseguram call centers, lojas, também funções de terreno, etc. E a nossa primeira e última, digamos assim, o grande desafio que tínhamos e a grande prioridade que temos é, de facto, a segurança das pessoas. Portanto, assegurar que as vidas eram protegidas, se fossem elas vidas de pessoas nossas ou de parceiros e as vidas das pessoas que estavam no terreno e também nas do teletrabalho. Obviamente que a maior adaptação acabou por ser, se calhar, as pessoas que estão ainda hoje em trabalho remoto e, portanto, que obrigou... Qual é o peso? Nós, no pico da pandemia, em todas as geografias, quando de facto o mundo esteve todo em lockdown,
tínhamos 70% da força de trabalho em teletrabalho. Hoje temos cerca de entre os 45% e os 50%, ainda temos muitas pessoas em teletrabalho, até porque o Brasil ainda está numa fase muito aguda da pandemia, os Estados Unidos já regressaram porque já estão maioritariamente vacinados, a Europa a meio gás, portanto uns mais presenciais, outros ainda em teletrabalho, mas quer dizer, temos várias situações no globo que não estão nas mesmas fases. O que dificulta de alguma forma também a gestão e o planeamento. Portanto, nós tínhamos que ter respostas para cada geografia que no fundo fossem adequadas à situação. Nós começámos por fechar os escritórios na Europa de Leste e depois veio andando, não é? Depois Espanha, Portugal, enfim, Brasil, Estados Unidos e depois quando abriu também abriu numa sequência parecida. O Brasil ainda não abriu de todo, mas a antecipação e esta multidisciplinariedade ajudou-nos imenso, no fundo, a encontrar respostas e soluções para as quais acho que nenhum de nós estava preparado, claro. Não é? E muitas das vezes tivemos que ser, enfim, criativos naquilo que foi a abordagem que tivemos, com a prioridade sempre de proteger pessoas. Obviamente que havia também, e isso não é alheio à equação, a continuidade de negócio. Portanto, obviamente que o negócio não pode parar claro. E, portanto, a gestão do risco também tem que ser feita assegurando que a cadeia de valor tem que assegurar a entrega de resultados. E eu posso dizer que, de facto, nós tínhamos uma infraestrutura tecnológica que nos permitiu que as pessoas, as 70% das pessoas que estavam e que estão, muitas delas, em teletrabalho, pudessem também, de um momento para o outro, no fundo, continuar a entregar resultados. O facto de existir uma infraestrutura tecnológica que nos permitiu fazer isso não quer dizer que todas as pessoas estivessem ou soubessem ou conseguissem trabalhar de forma remota ou estivessem treinadas para isso, até porque nós estávamos desde final de 2019 a discutir o futuro do trabalho e também possibilidades de fazer pilotos de trabalho remoto e depois acabámos por ter um piloto em produtivo gigante, de uma forma forçada, e global, que hoje já trouxe também um novo normal que foi definido já o ano passado. Já vamos falar disso, Certo. o que é que vai ficar. Pedro Penalva, de facto estamos com um ano e pouco de pandemia. O que é que este fator obrigou, mudou no panorama de risco das empresas? Como é que elas olham hoje para o risco e olhavam há um ano? No fundo, que grande mudança estrutural é que isto provoca? Há um ponto que queria até pegar naquilo que o Paulo comentou, que tem a ver exatamente com esta necessidade de antecipação e de planeamento. E depois da falta de consciência para esse risco. A ONU faz, em cada 2 anos, talvez aquele que seja o maior survey global de riscos no mundo. E, portanto, são mais de 4.000 empresas em todas as geografias, enfim, empresas de mais muito diversas. E o último, vamos lançar agora, portanto, agora no final deste ano, o survey deste ano, mas fizemos 2 em 2 anos, e o último tinha sido lançado em final de 2019, portanto, antes da pandemia. E é muito interessante que foram identificados um conjunto de 70 riscos. O risco de pandemia era o número 60. Portanto, lá mesmo para o fundo. Portanto, claro. Isso diz-nos tudo daquilo que era a percepção que existia, que era a não existência quase de uma percepção, quer dizer, o risco 60, enfim. E até se olhássemos para o mundo ocidental, ainda era pior do que isso. Porque era um risco 60, porque na Ásia, fruto daquilo que aconteceu no princípio do século, com o SARS, com a gripe das aves, havia uma consciência um pouco maior daquilo que era o impacto das pandemias. Portanto, não havia claramente esta nota de consciencialização. Depois, o que é que mudou? Mudou a consciência de que hoje a capacidade de gerir risco é uma variável estratégica. E é uma variável tão importante como olhar para o mercado, olhar para os fatores competitivos no mercado, olhar para a minha capacidade de atrair ou de reter talento, de fazer inovação. A capacidade de gerir risco é efetivamente uma variável estratégica. E muitas das vezes aquilo que nós tínhamos era o tema do risco gerido de uma forma, eu diria, mais operacional, mais ao nível dos processos, mais ao nível daquilo que era o dia-a-dia da organização, e menos com esta dimensão estratégica.
Eu acho que hoje, esta pandemia, aquilo que fez foi, como aconteceu em muitas outras áreas, como aconteceu naquilo que vai ser a forma como nós trabalhamos, como nós até comunicamos e interagimos uns com os outros. Houve aqui um processo de aceleração muito forte nesse conjunto de tendências, que, lá está, que já existiam, que já lá estavam, naquilo que tem a ver com o tema do risco. Foi uma enorme aceleração naquilo que é a consciência, que é uma variável estratégica, e que se eu dominar essa variável melhor do que o meu competidor, eu tenho uma vantagem competitiva. E, portanto, como é que eu consigo transformar essa variável estratégica numa vantagem competitiva? Essa consciência cresceu muito e acelerou muito com tudo aquilo que nós vivemos. Já agora, essa percepção está também a contaminar outro tipo de riscos ou aplica-se essencialmente a riscos sanitários deste tipo? Isto é, as empresas estão a aprender com este risco que é muito próprio e que ninguém estava à espera, de alguma maneira, não é? Quando vamos para riscos mais comuns, de alguma maneira, também há essa noção cada vez maior de antecipação? Claramente, até porque nós temos que ver que hoje no mundo em que vivemos, nós afrontamos aquilo que é uma realidade que alguns chamam, enfim, cisnes negros, não está, enfim, o Taleb definiu de cisne negro de uma forma um bocadinho diferente. Porque, vamos ver, a pandemia não é um cisne negro. A pandemia já aconteceram. Portanto, o cisne negro é exatamente um evento que nunca aconteceu, que não é previsível que possa acontecer. Agora, nós já vivemos pandemias. Vivemos há um século uma pandemia, vivemos pandemias mais localizadas há menos tempo. Quando nós olhamos para um conjunto de eventos que têm estas características, que é uma baixa probabilidade de ocorrência, mas um enorme impacto, estamos a falar de eventos como, por exemplo, as alterações climáticas. O que é que nos vai acontecer, não é? Tudo aquilo que estamos a ver de alterações climáticas e a disrupção que isso pode causar. Mas podemos estar a falar de eventos relacionados com um evento cibernético global, que nós não experimentámos ainda, felizmente, mas que há todo o potencial para que isso aconteça. Portanto, o conceito de uma pandemia cibernética não é algo que seja estranho hoje. E vimos num exemplo muito, muito concreto, como aconteceu há coisa de algumas semanas nos Estados Unidos, como é que um ataque a um pipeline de fornecimento de energia teve a capacidade de parar metade do país porque as pessoas queriam ir pôr gasolina ao posto de abastecimento e não havia gasolina. E, portanto, este tipo de situações, os riscos cibernéticos, alterações climáticas, podemos falar de outro tipo de situações, tudo aquilo que tem a ver com a sustentabilidade, este tipo de riscos hoje afetam-nos a todos, não são algo que, não são acontecimentos que a gente não possa conceptualizar, que não possam acontecer amanhã porque podem. E, portanto, isso faz com que o grau de preparação tenha que ser muito para além daquilo que é olharmos para a pandemia enquanto um só risco. Temos que olhar para todo o panorama e toda a plataforma de situações que podem ocorrer de uma forma mais ampla e mais abrangente. E, portanto, isso agora está muito mais presente. Está muitíssimo mais presente naquilo que são as empresas e nos processos de decisão. Paulo Carneiro, há pouco descreveu uma série de alteração de rotinas, de procedimentos EDP, nomeadamente as pessoas foram trabalhar para casa. O que é que vai ficar depois disto? Isto é, a pandemia há de acabar, há de haver um momento, esperemos que rapidamente, que se decrete fim da pandemia e, portanto, podemos todos, se quisermos, voltar à nossa vida normal. No caso da EDP, o que é que vai ficar daquilo que foram as alterações introduzidas neste ano? Sim, a pandemia trouxe também um conjunto de oportunidades, não é? E nós, durante todo este tempo, também tivemos a preocupação não só de proteger vidas e de garantir segurança, mas também de ouvir as pessoas e de perceber o que é que faria sentido, enfim, como é que se estavam a sentir e o que é que faria sentido manter face a todo um mundo que está em transformação, nomeadamente o mundo do trabalho. Nós com a pandemia aprendemos que há uma série de processos que até se calhar beneficiam do mundo digital e, por exemplo, a atratividade, o recrutamento, nós conseguimos em plena pandemia, como o Pedro há pouco estava a dizer, se calhar tirar vantagem competitiva da situação, colocando-nos como empregadores no mundo digital, onde chegámos a várias geografias e a vários candidatos de uma forma muito fácil e barata, não é? Porque o mundo digital também permite isso, mais do que se calhar a presença local em cada uma das geografias, nas universidades, nos mercados de trabalho, etc. E, portanto, há uma série de jornadas do colaborador, da vida do colaborador, que nós pensamos que podem ser muito mais eficientes e se calhar melhor geridas através do mundo digital, e isso vem para ficar. O que vem para ficar também é a nossa ambição já declarada o ano passado de que num regresso normal depois da pandemia o modelo será híbrido para todas as funções que o permitam. Portanto, declaramos que a possibilidade das pessoas
cujas funções o permitam, trabalhar em 2 dias a partir de casa e 3 dias presencialmente no escritório. Veio também para ficar, eu diria, não só esse novo mundo, essas regras e essa nova forma de estar, mas também o aprender a trabalhar, se calhar em equipas muito mais colaborativas e à distância, e se calhar esta gestão de uns no escritório, outros mais remotos, que é talvez a parte mais difícil, não é se calhar tanto todos estarem remotos, mas é uns remotos e outros no escritório, é talvez a parte que eu penso onde nós vamos ter de investir agora mais, quer em termos de chefias, quer de colaboradores. Nós acabámos de lançar algo a que chamamos as Golden Rules, porque realmente nós precisamos de ter regras para o convívio destes dois mundos, e também há um conjunto de temas que ganharam outro tipo de prioridade, enfim, não foi só a pandemia, a gestão dos riscos, mas também todo o tema, todos os temas relacionados com o well-being das pessoas, e a pandemia acabou por acelerar também uma prioridade na preocupação com várias vertentes desse well-being. Acabámos por fazer, e estamos neste momento em fase final de definição de estratégia, mas um diagnóstico de toda a oferta que nós tínhamos em todas as geografias sobre o well-being financeiro, emocional, social, pessoal, etc., para que nós não só compreendamos a oferta que temos, aquilo que as pessoas também estão a pedir e a precisar mais, e também como é que nós vamos organizar essas prioridades, essa oferta no futuro, porque as prioridades alteraram-se. Claro. E hoje aquilo que as pessoas precisam e precisaram durante a pandemia, se calhar foi diferente daquilo que tínhamos organizado no passado. E essas mudanças até que ponto é que provocam também, estão a provocar uma mudança na própria estrutura de gestão da empresa? Porque uma coisa é gerir uma equipa que presencialmente está todos os dias no escritório, outra coisa é ter uma equipa a trabalhar remotamente, que provavelmente aquilo que era uma equipa localizada, por exemplo, em Lisboa, agora está um em Madrid, outro nos Estados Unidos, outro no Brasil, outro cá. Que mudanças é que isso tem num grupo desses? Isso abre um mundo de novas oportunidades em termos de atração de talento e até de retenção, e nós vemos isso. Nós fomos das poucas empresas, talvez se calhar até a única, que manteve o programa de trainees e que recrutou pessoas de todo o mundo, tendo tido candidaturas de mais de 100 geografias, e portanto hoje temos um conjunto de trainees que entraram no início do ano, em plena pandemia ou no intervalo, mas que estão nas suas geografias a participar neste programa. E de facto nós hoje conseguimos gerir equipas multidisciplinares por um lado, mas multigeografias por outro, não é? Portanto, as pessoas já não precisam de estar fisicamente na geografia onde se calhar a chefia está ou o resto da equipa, e estamos a viver isso todos os dias, e esse programa provou que isso era possível. Não só tivemos que alterar todo o onboarding, toda a forma de como fazer chegar os computadores às pessoas, os telefones, quer dizer, tivemos que reinventar todas essas soluções, mas também fizemos um investimento muito grande em termos de chefias, de como é que se gera remotamente tudo isto, não é? Porque houve chefias que tiveram pessoas sempre a trabalhar presencialmente e outras sempre a trabalhar remotamente, e isso exigiu também da parte das chefias uma adaptação muito rápida e muito, enfim, concreta, a esta nova realidade mista e híbrida, e fizemos imenso investimento, nomeadamente no início da pandemia, em termos de formação e em termos de no fundo, ajudar todo um conjunto de colaboradores e de chefias que estavam pouco habituados a este mundo. E isso acabou por trazer também oportunidades que vão perdurar, não é? Já vamos falar disso. Oportunidades e também alguns desafios novos que seguramente não tinham, nomeadamente na retenção de talento. Pedro Penela, falando um pouco, continuando a falar daquilo que fica, portanto, nós tivemos aqui um processo que foi rapidamente, passámos do 0 aos 100 quase, em termos de percepção do novo risco e tentativa de adaptação. Agora, o que é que vai ficar depois disto? Porque nós, entretanto, já nos fomos habituando a viver com este risco, de alguma maneira. Já se diz que vamos ter que viver com a pandemia entre nós, entre as comunidades. Será que as empresas, depois do primeiro alerta, não vão desinvestir atenção, pelo menos, neste tema, para daqui a meia dúzia de anos estamos numa nova normalidade, regressar a 2019? Eu acho que quem fizer isso corre um risco muito grande.
e corre um risco muito grande da sua capacidade de sobrevivência até, enquanto organização. A ver, eu acho que, e a Paula comentou isso, e muito bem, há aqui, a primeira questão, nós temos sempre, quando falamos da palavra risco, e já dissemos a palavra, já repetimos a palavra bastantes vezes, tendemos sempre a associar risco a uma coisa negativa, a algo negativo, que é mau, que nos impacta negativamente. Bom, mas é uma fonte também de grandes oportunidades. E a Paula acabou por mencionar algumas delas. Porque, na realidade, se nós pensarmos, até enquanto país, não é? Um dos problemas que Portugal, historicamente, sempre teve, e sempre ouvimos dizer isso durante toda a nossa vida, era que éramos um país periférico, geograficamente periférico. Bom, hoje, no mundo digital, isso não existe. Não há periferias. Quer dizer, hoje, no mundo digital, eu sou uma instituição de ensino e quero ter um professor que está em Stanford a dar uma aula em Lisboa, e consegue-se organizar isso com alguma facilidade e com alguma rapidez. Portanto, todo este processo que nós passamos, e há uma piada até que se conta que é o quem é que fez mais pela digitalização, se foram os CEOs, ou se foi os Chief Information Officers, ou as pessoas da IT, não, quem fez mais pela digitalização realmente foi aquilo que vivemos em termos de pandemia. Foi o Covid-19 que fez mais pela digitalização, porque obrigou-nos a avançar muito rapidamente. E, portanto, aí, eletrónico, tudo. Nós olhamos para todos os indicadores e, portanto, houve uma aceleração de processo de digitalização que, se calhar, sem termos vivido isto, iria demorar 4, 5 anos. Havia sempre ali uma inércia muito mais normal. Portanto, isso é uma oportunidade. E quando nós olhamos para o futuro, nós gostamos, em vez de chamar novo normal, nós dentro da ONU definimos aqui um conceito um bocadinmo diferente, que é aquilo que nós chamamos o new better. Tem que ser melhor. O ser normal não chega. Porque o ser normal implica que o novo normal implica que nos temos que ajustar a alguma coisa que se calhar não é bem aquilo que não é bem progredirmos. Temos que nos ajustar. O que nós ambicionamos é exatamente esta ideia de new better. É uma ideia de que pegar naquilo que foi exatamente o conjunto de ensinamentos, o que é que nós aprendemos ao longo deste período e aplicarmos no nosso dia-a-dia, nas organizações, de forma a efetivamente a estarmos mais capacitados. A termos uma maior capacidade no lado das pessoas. Os temas, por exemplo, que a Paula mencionou, os temas de bem-estar, que hoje são uma fonte de preocupação. Porque, obviamente, que é totalmente distinto termos uma pessoa a fazer teletrabalho em que vive numa casa com 200 metros quadrados, enfim, com vista-mar, ou então está num T0 com 3 crianças dentro da sua casa, ou num T1 com 3 crianças dentro da sua casa. São realidades completamente distintas. E, portanto, reconhecer isso, criar as condições que, efetivamente, as pessoas possam tirar partido de todas estas vantagens, mas construir algo em cima disto, eu acho que tem que ser um desafio de todos nós. E, portanto, quando nós olhamos para a frente, achamos que claramente não vamos voltar a 2019. Agora, temos aqui uma oportunidade quase histórica, e agora falando até muito em termos daquilo que tem a ver com o nosso país, realmente nos posicionarmos, tirarmos partido de toda esta realidade digital, de todo este acesso muito mais, eu diria, democratizado quase, a uma base de talento que é diferente, a possibilidade de competir em áreas onde tipicamente nós não estávamos tão presentes. Não se pode esquecer que hoje uma empresa como a EDP, que tem a sua cadeia de fornecedores e que provavelmente ao longo de anos olhou para a sua cadeia de fornecedores como olharam todas as empresas, que é tentar extrair custo da cadeia de fornecedores e, portanto, quando extrai custo de uma cadeia de fornecedores, procura-se duas coisas. Concentrar as compras, portanto, tem-se menos fornecedores, e escolher fornecedores mais competitivos. Portanto, por isso é que a gente chama que a China era a fábrica do mundo, não é? Porque era muito mais barato eu concentrar todas as minhas compras num fornecedor chinês e depois ter, enfim, uma cadeia de fornecimento que está a algumas dezenas de milhares de quilómetros do meu ponto de origem. Aquilo que se aprendeu também ao nível da pandemia foi a necessidade de olhar para este modelo de abastecimento de uma forma diferente. Portanto, eu se calhar tenho que ter fornecedores mais dispersos, tenho que ter mais e tenho que ter mais próximos. Não posso tê-los todos no Sudeste Asiático. Porque houve também um abalo no início nas cadeias de fornecimento. Nas cadeias e que ainda está a decorrer. Claro. Quer dizer, hoje ainda vivemos num enquadramento onde as cadeias de abastecimento globais estão a ser muito impactadas. Aliás, está a ser até uma fonte, enfim, de alguma da inflação que estamos a assistir no mundo. Foi exatamente o custo acrescido que todos os fatores que têm a ver com fornecimento e com cadeia logística estão a sofrer. Portanto, se nós olharmos para isto de uma forma positiva e do ponto de vista da oportunidade, para um país, por exemplo, como Portugal, é obviamente uma oportunidade. Porque podemos nos posicionar de uma forma competitiva como fazendo parte destas cadeias de abastecimento que anteriormente estávamos completamente afastados delas.
Para empresas como a EDP é uma oportunidade, não está limitada a uma dimensão geográfica da sua operação. Pode atrair talento, pode, enfim, desenvolver atividades em virtualmente qualquer parte do mundo. Portanto, é olhar para esta dimensão e para aquilo que vai acontecer deste ponto de vista deste new better. O que é que a gente pode efetivamente melhorar e não nos conformarmos com aquela ideia da nova normal, não é? Porque a nova normal achamos que é um bocadinho limitado, claro. Não é? É uma coisa diferente, mas não quer dizer que seja melhor. Temos de ter uma ambição de ser melhores. E temos de ter uma ambição de aproveitar estes fatores para progredirmos e para evoluirmos. Paulo Carneiro, saber como é que isto se passou na EDP, provavelmente aqueles resultados que disse que tiveram em 2020, o inquérito que vocês fazem interno, reflete isto de alguma maneira? A empatia, o engagement, os bons resultados que tiveram nesse nível. Isto é, de facto, gerações de gestores preparados e treinados para aumentar o valor para o acionista, para ter melhores resultados, para gerir de uma forma muito eficaz e muito eficiente recursos. Está-lhes a ser pedido um bocadinho que esqueçam os números, esqueçam o negócio de alguma maneira, vamos salvar vidas. Nós não dissemos para esquecer o negócio. Não, claro, não. Mas como prioridade, sim. Como prioridade, obviamente, não é? Porque quando se toma esta decisão, começar pelos governos, não é? Sim. Não se tomam estas decisões de maneira fácil. E acabou por ficar num segundo plano. Na verdade, é isso que quer dizer, não é? A prioridade era, de facto, a segurança e o salvar vidas, proteger vidas, mas, ao mesmo tempo, como disse no início, era importante assegurar a continuidade do negócio e nós, o ano 2020, não só atingimos esses objetivos, como também preparámos um plano de negócios ambicioso, mas sim, há aqui uma alteração. Não vou dizer que as empresas não tinham essa preocupação, mas de facto a prioridade e a relevância que ganhou, até o Pedro já referiu, a forma como todos os planos de negócio e a comunicação das empresas passou a incluir os objetivos dos ESGs e de ter, enfim, uma série de métricas que não são só de negócio, comunicadas aos colaboradores e a todos os stakeholders, é hoje diferente, é diferente. E, portanto, há uma abordagem muito mais sistémica, muito mais coerente de vários ângulos da empresa e não só, se calhar, todo aquele discurso mais financeiro e mais de negócio que estava a referir, e isso é notório. Portanto, as empresas que tiverem um discurso que ainda seja um pouco, se calhar, mais, enfim, limitado, digamos assim, a indicadores financeiros, penso que estarão em pior vantagem ou não estarão tão preparadas para, de facto, um conjunto de desafios e de gerações que precisam de ter essa diversidade de temas e de desafios naquilo que é a empresa onde estão a trabalhar. E hoje também uma das coisas que alterou é que as pessoas podem trabalhar simultaneamente para vários empregadores e até, se calhar, em geografias diferentes. Portanto, todo este conceito de monopólio quase de empregador ou de geografia, tudo isso é muito mais fluido, não é? Portanto, os talentos e tudo aquilo que são pessoas à procura de desafios vão estar muito mais inclinados a procurar empresas que lhes tragam, no fundo, este reward mais global de propósito e de bem-estar e de preocupação e de humanização que o Pedro falava, do que, se calhar, outras empresas que continuam, enfim, no discurso dos anos 80 ou 90, como também já referimos. E isso é uma preocupação nossa. É também verdade que esta pandemia e todo este quase que esbater de fronteiras entre o trabalho e a vida pessoal e o trabalho, enfim, remoto, também trouxe aqui um agravar de algumas situações, nomeadamente porque o esbater de fronteiras fez com que os horários de trabalho às vezes não sejam os mesmos que nós tínhamos no mundo presencial, vamos dizer assim, e os dias da semana também tornaram-se mais iguais, sobretudo quando as geografias e o mundo estava em lockdown, não é? A segunda era igual ao sábado e o domingo igual à quarta, e isso também trouxe, no fundo, riscos acrescidos, nomeadamente ao nível do well-being, da saúde mental, que se tem tanto falado e discutido recentemente,
e são prioridades que passaram a ter, de facto, um foco na agenda das empresas e da gestão de pessoas muito diferente daquele que existia até, se calhar, 2019. Portanto, tudo isso veio trazer, se calhar, essa necessidade de proximidade das lideranças com as pessoas e do entender os meios onde vivem, as casas que têm, os ambientes familiares, as condições todas. É preciso perceber isso, mas também é verdade que as fronteiras, ao esbaterem-se, trouxeram, eu quase que diria, desafios de sobrecarga, porque as pessoas, não é que as FIAs tenham necessariamente dado muito mais trabalho, mas as pessoas também acabaram por abraçar esses desafios como forma de ocupar o seu tempo, porque também não tinham alternativas, não é? E aqui juntou-se um bocadinho, enfim, os dois propósitos, claro, não é? Estando em casa, hoje a mistura é difícil, entre tarefas sim, domésticas e pessoais e hoje é e difícil voltar, se calhar, a ter essas fronteiras tão nítidas, até porque muitos de nós continuamos em teletrabalho e, portanto, essas fronteiras, dizer vou sair para me ir embora para casa às 7, não acontece, porque a pessoa está em casa, portanto vai prolongando de segunda à sexta, depois já inclui o fim de semana. É verdade também hoje que o desconfinar traz novas oportunidades da pessoa, de facto, voltar a ter menus sociais dentro da sua agenda e não só menus profissionais. Mas até nesse voltar aos menus sociais tem sido um desafio para muitas pessoas, porque às tantas também já estão num ritmo muito preenchido de desafios profissionais que às vezes coloca decisões e coloca prioridades, enfim, difíceis de gerir no dia-a-dia. Dá a ideia que estamos a entrar num mundo novo, de alguma maneira, não é? Num tempo novo. Mas onde também é preciso perceber quais é que são estas novas fronteiras e limites. E não é por acaso que se fala do direito à desconexão e todos estes temas que estão a ser discutidos, porque de facto é muito, quer dizer, ninguém aguenta trabalhar 12, 14 horas durante a semana, ao fim de semana, e os dias não terem outro tipo de conteúdos, até porque, quer dizer, existem famílias, existem amigos, existe todo um mundo de oportunidades para além do trabalho que continua, enfim, com o progressivo desconfinamento a estarem presentes e a serem uma realidade e que as pessoas vão ter necessariamente de voltar a usufruir, não é? Essa normalidade, aí sim, e, claro. portanto, é onde é que nós estabelecemos estas novas fronteiras também para as nossas próprias vidas. Muitos temas para discutirmos no futuro sobre isto. Pedro Penalva, abrindo um bocadinho a lente agora e saindo aqui do foco essencial da pandemia e das questões sanitárias, só para fazer um balanço, como é que estamos de grandes riscos para as empresas? Quais é que estão, há pouco já falou dos riscos climáticos, os cibernéticos, obviamente, não é? Quanto mais ligados estivermos, maior é esse risco, imagina-se. Mas olhando se calhar um bocadinho para a última década, quais é que caíram, perderam importância e quais é que ganharam importância? Aí o nosso, enfim, como fazemos esse survey 2 em 2 anos, é um ótimo proof point. Nós podemos ir olhando um pouco essa progressão. Os riscos cibernéticos hoje têm uma importância absolutamente fundamental. Vivemos numa sociedade conectada, vivemos numa sociedade digital e, portanto, qualquer disrupção à nossa capacidade de conexão tem um impacto absolutamente global e absolutamente tremendo. Dei o exemplo há pouco daquilo que aconteceu com o pipeline do Colonial, que é uma situação, enfim, relativamente, quase um bocadinho prosaica, mas a realidade é que parou o abastecimento de combustível num país como os Estados Unidos. Portanto, essa é uma realidade que vamos ter que enfrentar. E já agora, com mais pessoas deslocadas a trabalhar à distância, vou dar um número, nós, enfim, acompanhamos e monitorizamos muito a evolução dessa realidade. Em Portugal, as ações de phishing triplicaram no último ano. As ações de tentativa de obtenção, portanto, de direitos de acesso e de passwords e tudo mais para aceder a sistemas, triplicaram as situações de phishing. O ransomware hoje, ou seja, a situação em que alguém toma conta do seu sistema e depois pede um resgate, hoje é um risco que era segurável, ainda é segurável, mas se continuarmos como estamos e se não houver uma alteração profunda daquilo que é um mecanismo, lá está, de transferência de risco, poderá ficar insegurável. Quer dizer, isto é, ninguém não haver seguradoras que queiram subscrever esse risco, porque realmente estamos a assistir não só enfim, a redes organizadas, redes criminosas, crime organizado, mas até, enfim, quase a terrorismo de Estado, muitas das vezes, e, portanto, com todos os recursos que isso pode impactar. Portanto, o tema da cibersegurança é um tema absolutamente central.
O tema das alterações climáticas é outro tema, e isso também joga muito com aquilo que estávamos a falar, daquilo que tem a ver com os temas de sustentabilidade, os objetivos de sustentabilidade, do carbono, do zero carbono, do balanço carbónico e tudo mais. Porque vamos ter cada vez situações mais frequentes e mais extremas de fenómenos climáticos. E vamos ter em todo o globo. Portanto, eu vou dar só um exemplo. Nós fazemos muita modelação de cenários catastróficos. O último grande furacão que aconteceu no sul dos Estados Unidos há 3 anos, que foi o Maria e o Irma, no mesmo ano, o nosso modelo para a cidade de Houston, que foi afetada pelo Maria, aquilo que preconizava era que o que aconteceu era um evento que deveria acontecer uma vez em 10 mil anos. E aconteceu. E agora, quando revemos o modelo, pode acontecer daqui outra vez a 10. Portanto, não é 10 mil. Portanto, vamos ter uma frequência muito maior, com um impacto muito maior. Nós, em Portugal, temos uma grande exposição à erosão marítima e temos uma grande exposição, enfim, ao fenómeno dos incêndios e também à desertificação do país. Portanto, todo este conjunto de alterações climáticas tem um enorme potencial de disrupção. Depois, o outro tema muito importante é o tema exatamente daquilo que estávamos a falar das cadeias de abastecimento. Temos uma ideia. Hoje, o preço de transportar um contentor da China para a Europa quase que quintuplicou nos últimos 6 meses. Portanto, isto tem um fator de custo enorme para as empresas. Hoje temos uma boa parte do impacto negativo da economia não a ser causado por um déficit na procura, mas por um déficit na capacidade de fornecimento. Não é? Porque as fábricas estão paradas. Temos um exemplo aqui em Portugal. A Auto Europa vai estar parada porque teve uma incapacidade, teve uma quebra de fornecimento de algum tipo de material e de suprimento que para eles é necessário para a sua função. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com a cadeia logística é um tema absolutamente central. E depois temos um outro tema que, se calhar, em Portugal nós estamos, infelizmente, a olhar pouco, até porque não temos uma grande produção, enfim, do ponto de vista de investigação e desenvolvimento, que é tudo aquilo que tem a ver com os ativos intangíveis numa organização. Hoje a gente olha para um balanço de uma empresa, mesmo de uma empresa de energia, e vemos que 70% a 80% do seu balanço são ativos intangíveis. É a sua marca, são as suas patentes, são os seus direitos, enfim, os seus segredos industriais. Isso é uma componente absolutamente relevante daquilo que é um balanço de uma organização. E quando nós olhamos para aquilo que são os mecanismos típicos de proteção e até de transferência de riscos, não estão nos ativos intangíveis, estão nos ativos tangíveis, nas fábricas, nos equipamentos. É aí que o foco, ou seja, concentramos o foco em 20% da realidade. Os outros 80% hoje não têm eu diria, não é que não tenham uma relevância porque têm para as organizações, não têm respostas. Hoje nós temos uma situação em que as necessidades dos clientes não estão a ser respondidas. E o risco número 1, nos nossos 3 últimos surveys, que fazemos 2 em 2 anos, desde há 6 anos, o risco número 1 que as organizações globais identificam é o risco de marca e de reputação. É o risco que mais afeta uma organização. E, portanto, e todo o conjunto de eventos que podem afetar a marca e a reputação. Portanto, se nós quisermos tipificar aquilo que são os grandes riscos, obviamente que são exatamente este conjunto que eu acabei de referir, que tem o potencial de tornar uma empresa inoperacional. Tem o potencial de terminar como uma empresa e como uma organização. E o que nós também estamos a assistir é a taxa de mortalidade mesmo das grandes empresas. A gente olha para aquilo que são as 500 maiores empresas do mundo, e olhamos para as 500 maiores empresas do mundo há 30 anos atrás, e olhamos para hoje, e vemos que, por um lado, das 10 maiores são outras completamente diferentes. E das 500 que existiam há 30 anos, quase 50% delas desapareceram. Ou transformaram-se, ou foram compradas. Portanto, aí, uma vez mais, a dimensão estratégica da capacidade de gerir este tipo de riscos. Não é só uma questão de eu consigo ser mais eficaz, mais eficiente, consigo ser mais rentável, consigo ter melhores resultados. Não, é muitas vezes a diferença entre sobreviver e não sobreviver. A sustentabilidade do modelo de negócio ou a falta dela. Muito bem. Estamos quase a terminar esta primeira edição das Conversas de Risco. Vamos terminar de uma forma mais pessoal, mais rápida, mais informal também. Paula Cardeiro, o que é uma conversa de risco para alguém que lidera a área de pessoas do Grupo EDP? Há várias conversas de risco, mas eu acho que pegava talvez naquilo que referi há pouco, que é de facto
as conversas que têm a ver com este desaparecimento das fronteiras e a exigência, seja por parte das próprias pessoas ou das chefias, em relação a esta expectativa de quase estar conectado, vamos dizer, 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana. São conversas delicadas, não é? Porque ninguém gosta de ouvir que de facto se calhar está a exagerar com a equipa, ou que a equipa já está em burnout, ou que tem situações complicadas na sua gênese, enfim, na sua situação atual, e portanto algumas das conversas que foram mais difíceis, ou têm sido muito neste tipo de agenda de garantir que de facto não extremamos esta nova situação ou não a fazemos perdurar no tempo de uma forma que se transforme em mais nociva do que benéfica em termos de produtividade. Não é? Muito bem. Pedro Penalva, a mesma questão? Eu seria para algo muito parecido com o que a Paula estava a referir. As conversas que aconteceram várias, num período, e estou-me a recordar aquele período mais profundo, especialmente no princípio deste ano, em que, para além de toda essa complexidade que a Paula referiu, de trabalhar em casa, das fronteiras da vida doméstica com a vida profissional, eu já não sei se estou no escritório, se estou na cozinha, porque agora tenho que, enfim, já não sei se onde é que começa e onde é que para a minha vida profissional e a minha vida pessoal, o acrescentarmos eu diria uma dimensão adicional de complexidade e dificuldade, que é a incerteza sobre a doença. E muitas das situações que nós tivemos de colegas que estavam ou que estavam eles próprios a viver uma situação porque estavam contaminados e ficavam com aquela situação do que é que me pode acontecer, ou porque tinham um pai ou um sogro ou um avô que estavam a passar por uma situação muito difícil, e depois, lá está, a questão da priorização, que ao fim e ao cabo é uma priorização do que é mais importante. Eu tenho que dedicar tempo, tenho que acompanhar o meu pai ou o meu avô ou a minha mãe, como é que isso compagina depois com as obrigações profissionais. E, portanto, lá está, e daí eu voltava àquela ideia que estávamos a falar há pouco da necessidade da humanização da liderança. E dá exatamente dar o espaço de dizer que não tem problema absolutamente nenhum. Que realmente há prioridades, e se a prioridade e o princípio é proteger a vida e a saúde, então o que tens que fazer é proteger a vida e a saúde, e não tens de sentir mal por isso. Porque as pessoas às vezes sentiam-se mal e eu agora não posso estar porque tenho que estar com o meu pai ou com a minha mãe. Mas isso não há que sentir mal, não há que pedir sequer desculpa, ou não há que ficar incomodado com isso. Faz parte, temos que gerir com prioridades, e foram algumas conversas, enfim, de risco, se quisermos chamar, que tivemos que ter nesse período. Mas tem que ser. Tem que ser. Muito bem. Muito obrigado a ambos, sobretudo à Paula Carneiro. Obrigado por ter vindo. Termina aqui a primeira edição das Conversas de Risco. Voltaremos brevemente com novos temas e novos convidados. Até lá.